Bem-vindos a mais uma análise direto ao ponto, trazida a todos pela Ford College. A missão de hoje é simplesmente fascinante. A ideia é pegar aqueles meses de pesquisa detalhada, aquele mar de notas de dados brutos, e transformar o pacote todo em uma verdadeira obra-prima de engenharia narrativa, sem distrações, com máxima clareza e uma estrutura tão bem desenhada que lembra até um daqueles diagramas de patente super limpos e minimalistas. Tudo feito estritamente para apresentar o ecossistema Solana de forma impecável e profissional. E para entender onde estamos nessa jornada, basta olhar para trás por um segundo. O trabalho pesado de garimpar dados já foi totalmente finalizado na etapa de pesquisa e casos de uso. Agora, a energia se volta 100% para a arquitetura desta apresentação final. É o momento exato de traçar a planta baixa do projeto, validar cada linha e garantir que a base esteja sólida como uma rocha antes da grande entrega. O nosso plano de ação para hoje é bem direto. Vamos passar pela estrutura ideal de um projeto, dar uma olhada nas regras de design visual dos slides, entender a arte de ensaiar, depois mergulhar no processo de feedback e fechar com os próximos passos. Então, partindo para o nosso primeiro grande pilar, a estruturação perfeita dos slides. E aqui, a regra de ouro é não deixar absolutamente nenhum espaço para bagunça. A planta do projeto exige uma sequência cravada de 11 slides, e o tempo para cada um é calculado milimetricamente. Tudo começa com exatos 15 segundos para o título e o enquadramento, criando aquele gancho inicial imbatível. Logo em seguida, 30 segundos cravados são dedicados para a visão geral do ecossistema. Depois, 45 segundos de contexto técnico, preparando o terreno perfeitamente para os 50 segundos do primeiro caso de uso, que tem um foco puro no ajuste técnico. É um verdadeiro relógio suíço funcionando, sem perder um único segundo. Avançando nesse esquema, ocorre uma pivotagem estratégica bem interessante. Aquele mesmo caso de uso inicial ganha mais 30 segundos, só que agora para comprovar o ajuste comercial e mostrar os sinais do mercado. Aí, o maior bloco ininterrupto de toda a apresentação, 1 minuto inteiro, é reservado para o segundo caso de uso. Ele condensa tanto a avaliação técnica quanto a comercial numa tabela de comparação super direta. E claro, 40 segundos são investidos para mapear a comunidade e os contribuidores. É a hora de mostrar a força vital e o nível de adoção da rede. Para fechar esse fluxo com chave de ouro, é preciso um distanciamento emocional e foco total nos fatos puros e duros. 20 segundos vão para riscos e limitações, expostos de forma totalmente neutra, destacando os trade-offs. Outros 20 segundos apontam para recursos e demos. Depois, a conclusão e os próximos passos levam mais 30 segundos. E, para arrematar, 10 segundinhos estritos para as referências. Afinal, toda afirmação factual precisa daquela citação verificável para se sustentar. Agora, passando para a parte visual da coisa, é preciso encarar o design não como uma seção de arte livre, mas como limites estritos de engenharia que não podem ser ultrapassados. As regras aqui são formidáveis e inegociáveis. Vale a pena gravar bem. Limite absoluto de 7 palavras por título, no máximo 3 tópicos curtos de apoio por slide, apenas um elemento visual dominante na tela, para ninguém perder o foco. A visualização dos dados tem que ser ultra limpa, naquele estilo flat e direto, ou seja, nada de gráficos 3D confusos saltando da tela. E a tipografia precisa manter uma hierarquia totalmente consistente do início ao fim, simples, minimalista e altamente eficiente. E isso ilustra perfeitamente a diferença entre fazer o público adivinhar o que está acontecendo ou entregar a resposta de bandeja. Basta comparar um título descritivo vago, tipo Métricas da Solana, com algo forte e declarativo como Rendimento permite microtransações. A diferença de impacto é brutal. O título declarativo já entrega a conclusão logo de cara, guiando a leitura antes mesmo de o primeiro dado no gráfico ser analisado. O que nos leva à arte do ensaio, ou basicamente a simulação prática e cronometrada dessa nossa arquitetura. Nesta etapa, os entregáveis operam numa estrutura super rigorosa. O arquivo da apresentação tem que ser exportado em PDF com 10 a 12 slides e a nomenclatura é exata, sobrenome, nome e a indicação do rascunho no título do arquivo. O segundo entregável é a gravação do ensaio em áudio ou vídeo. E o grande pulo do gato aqui é a métrica de aprovação. O tempo total precisa caber milimetricamente naquela janela entre 3 e 6 minutos, nem um segundo a mais, nem um a menos.
Mas tem um fenômeno clássico que quase sempre acontece na hora de gravar. Se o ensaio estiver passando do tempo limite, o instinto inicial de muita gente é tentar falar super rápido, atropelando as palavras. Só que a regra de ouro do design de apresentações diz exatamente o oposto. A solução nunca é hiperventilar na frente do microfone. A verdadeira saída é editar o conteúdo. Cortar aquele marcador extra com precisão cirúrgica vai salvar a entrega muito mais do que tentar quebrar o recorde mundial de velocidade na fala. E com a primeira gravação em mãos, entramos na fase de feedback e refinamento, que funciona essencialmente como a etapa de garantia de qualidade do ciclo. Esse ciclo de revisão é montado como um loop contínuo. Primeiro, o material visual e o áudio vão para as mãos de uns 2 ou 3 avaliadores. E o objetivo não é ganhar tapinha nas costas ou elogios vagos, não. A meta é arrancar exatamente 2 edições práticas de cada um, como uma mudança de frase específica ou um ajuste visual claro. Depois é feita uma triagem metódica, separando o que é um erro crítico, tipo um dado fora do lugar, do que é só uma preferência de estilo de quem avaliou. Com tudo revisado e ajustado, a versão final é finalmente regravada. Com tudo isso em ordem, chegamos aos próximos passos. O nosso checkpoint definitivo antes da entrega. Esse checklist pré-voo é a auditoria final para garantir que tudo está perfeitamente no prumo. Temos de 10 a 12 slides no total, sem contar aquele apêndice técnico opcional. Os títulos são afirmações diretas com menos de 7 palavras. Os 2 casos de uso estão lá com ajuste técnico e comercial detalhados. A força da comunidade ganhou o destaque merecido. E o mais importante de tudo, o tempo total bate com o cronograma, mantendo uma margem de segurança de estourando 10 segundos? Para aprovação, o nível de exigência é exatamente esse. E a verdadeira prova de fogo do design de apresentações se resume a esta pergunta provocativa final. Se o áudio for totalmente silenciado e a leitura for feita apenas seguindo a sequência de títulos na tela, a lógica inteira do argumento ainda vai fazer sentido e se sustentar sozinha? Se a resposta for não, a engenharia da apresentação precisa voltar para a prancheta. É tudo sobre manter um raciocínio impecável do início ao fim. E para dominar essa mentalidade incrivelmente estruturada e mergulhar ainda mais fundo no ecossistema Web3, a grande recomendação é acessar Ford.college para conferir recursos educacionais fantásticos. Muito obrigado pela companhia até o final desta análise, e o grande segredo é aplicar essas regras à risca para elevar o nível de qualquer projeto.